6. Para desenhar uma circunferência que tem aproximadamente 37,68 centímetros de comprimento, a medida do raio em centímetros deverá ser aproximadamente igual a... Então, a primeira coisa é lembrar do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, qual é a forma? Comprimento igual a 2πr. O comprimento é 2πr. Beleza. Mas quanto vale esse comprimento? 37,68. Então eu posso fazer 2πr igual a 37,68. Se a questão não falou o valor de π, você adota o π igual a 3,14. Então, você vai ter 2 vezes 3,14, 6,28 é igual a R, vezes R igual a 37,68. Então, o raio, né, que ele quer saber o raio vai ser igual a 37,68 dividido por 6,28. Você vai ter o raio igual a, 6, né? 6 vezes 8, 48, ficam 8 e vão 4. É isso? 6 vezes 2, 12, com 4, 16, vai 1. 6 vezes 6, 36, com 37. É 6 mesmo, tá? 37 aí, então é 6 mesmo. Então, gabarito, letra B, e gabarito procede. Questão 2. Um saco de balas deve conter uma determinada quantidade de balas que possam ser divididas em grupos de 2, ou em grupos de 3, ou em grupos de 4, ou em grupos de 5, ou ainda em grupos de 6, sem que haja sobras em nenhum desses dois tipos de divisão. Esse saco pode conter um número de balas igual a... Então, aquela questão clássica de MMC. Vamos fazer o MMC. Você podia fazer o MMC entre 4, 5 e 6 somente, que já daria certo. Porque, olha só, 6 é múltiplo de 2, 6 é múltiplo de 3. O MMC entre múltiplos é o maior deles. Então, você podia fazer entre 6, 4 e 5. Se você não lembra disso, faz com todos, ó. 2, 3, 4, 5 e o 6. Tá? E vamos decompor em fator primo aí. Por 2, 2 por 2 vai dar 1. O 3 não pode. 4 por 2 dá 2. O 5 não pode. E o 6 dividido por 2 dá 3. Por 2 novamente. Aqui está satisfeito. Vou repetir o 3. 2 por 2 dá 1. 5 não pode. Repete ele. O 3 não pode, então repete também. Agora o próximo, 3. Vai dar 1. Aqui, ó. 1, 5. 3 por 3, 1. Agora, por 5. 1, 5 por 5 dá 1. E aqui 1. Apareceu a unidade em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos que encontramos aqui é o nosso MMC. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. O MMC é 60. Então, esse saco pode conter 60 balas ou qual seria o próximo múltiplo, né? Esse aqui é o menor de todos, mas ele não quer o menor número de balas que satisfaça a condição de contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6 e não sobrar nada. Esse é o mínimo. Porém, pode ser o quê? 120. Lembra? Vai aumentando de 60 em 60. Qual o próximo? Se você precisasse ainda, mais 60, que daria 180 e assim por diante. E a opção nós já encontramos aqui. Pode conter 120 balas, que satisfaz a condição do enunciado, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 3. Para ir de casa à escola, Pedro tem de andar 90 metros em linha reta. Então, vamos supor que está aqui. Ó. Vamos supor que Pedro está aqui e ele vai andar 90 metros em linha reta. Andou 90 metros
linha reta, e dobra numa rua. Você pode dobrar tanto para baixo ou para cima, fica à vontade. Vou dobrar para cima aqui, e ela é perpendicular. Quando ele fala isso, aqui forma 90 graus, tá? O encontro de duas retas que são perpendiculares forma 90 graus. Aí ele fala, né, por onde linha reta, por mais 120 metros. Então, ele já andou aqui 90 metros, e aqui 120 metros. Se pudesse ir direto em linha reta, né, se ele pudesse ir direto aqui, ó, isso que quer dizer pra gente aqui, né, de sua casa até a escola, então aqui foi a casa dele e aqui a escola. Se ele pudesse ir em linha reta aqui, ó, tá vendo? Aí ele quer saber qual é a distância que ele ia percorrer se ele fosse em linha reta aqui, tá? Então, aqui é a escola dele e aqui é a casa. Se você olhar, cara, você vai fazer o teorema de Pitágoras ou, lembra, não quero esse cara aqui, ó, X, você pode fazer Pitágoras ou lembrar, pô, da aula, né? Comentamos isso aí na aula. Será que é o triângulo pitagórico 3, 4, 5 multiplicado por alguém? Ó. Então, o triângulo pitagórico, você pode ter 3K, 4K e 5K. Será que é ele? Ou será que é o 5, 12 e 13 também? Olha só, o 90, se você olhar, 90, ele pode ser 3. E quem faz o papel do K aqui? 30. 3 vezes 30, 90. Opa! Então, se for verdade, o 120 é 4 vezes 30. E é isso mesmo. Ah, Sandro, então esse X aqui, o X, ele vai ser o 5 vezes 30. 5 vezes 30, 150 metros se ele fosse direto de casa até a escola. Gabarito letra C, gabarito procede. Se você não lembrasse disso, faz Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos, tá? Pode ficar à vontade. Questão 4. Numa cidade com 3.200 habitantes, 75% da população tem idade inferior a 30 anos. Então, olha só. Idade inferior a 30 anos, idade inferior a 30 anos. Eu tenho 75% das pessoas. E 5% tem idade acima de 50 anos. Idade acima de 50 anos. 5%. Então, 5% tem idade acima de 50 anos. E quer saber quantos habitantes têm idade entre 30 e 50 anos. Olha só, eu já tenho 80%. Os demais, né, os 20% restantes são pessoas com entre 30 e 50 anos. Então, 20% de 3.200. Posso simplificar aqui, ó, por 10 por 10, 10 novamente, ó, cortei. E agora eu vou multiplicar. O zero, eu vou colocar aqui, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, 640 pessoas têm idade entre 30 e 50 anos. Gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 5. Uma senhora vai à feira e gasta em frutas 2/9 do que tem na bolsa. Então, olha só. Então, aqui foi o gasto. Gasto e resto. Tá? Você já viu fazendo várias questões com esse modelo aí. Já sabe como que eu vou executar, né? Então, olha só. Você sabe quanto ela tinha na bolsa? Não. Então, a gente chama de X. Então, ele gastou, por enquanto, 2/9 do que ela tinha na bolsa. Então, ele gastou 2/9 de X. Beleza? Gasta depois 3/7 do resto. Então, se ela gastou 2/9, restaram
7 nonos do que ela tinha na bolsa. Beleza? Agora ele vai gastar 3 sétimos. Ele vai gastar 3. Isso aqui foi a primeira vez que ele gastou na primeira. Vamos, primeira barraca, eu vou falar isso. Na segunda barraca, sei lá se é isso que ele está falando. Ele gastou 3 sétimos do que, Sandro? Ele gastou 3 sétimos do que ele tinha agora. O que ela tem na bolsa? 7 nonos do dinheiro dela. Então, 7 nonos. Então, restou o que, Sandro? Quanto restou? Se eu gastei 3 sétimos, restaram 4 sétimos do que a senhora tinha na bolsa. Tá? Aí agora vamos lá. Aqui é o meu resto, tá? Aqui é o meu resto. Né? Em verduras. E ainda lhe sobraram 8 reais. Então esse aqui é o meu resto. E esse resto aqui equivale ao quê? A 8 reais. Então, vou igualar isso aqui a 8. Tranquilo. Opa, deixa eu só melhorar isso aqui. Vou igualar a 8, que é o meu resto. Posso simplificar esse 7 com esse 7. Então estou ficando com 4x sobre 9 é igual a 8. Vou dividir o 4 por 4 e vou dividir o 8 por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1x, que vai ficar sobre 9. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Multiplicando aqui, ó, 9 vezes 2, 18. X igual a 18 reais. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 6. Em uma escola, a soma do número de alunos e alunas é 65. Então, olha só. Alunas, eu vou chamar de X. Tem X alunas. E alunos, vou chamar de Y. Então, a primeira coisa que eu posso escrever, a primeira equação que eu posso tirar daqui é o seguinte. Que a quantidade de alunas mais a quantidade de alunos é igual a 65. Tá? Igual a 65 aí. Em um determinado dia, 15 alunos não compareceram à escola. Em consequência dessa falta, o número de alunas ficou igual ao número de alunos presentes naquele dia. Então, olha só. O número de alunas foi igual ao número de alunos porque 15 deles faltaram. Então, quer dizer que x é igual a y menos 15. Tranquilo? Aí ele quer saber o seguinte, ó. Alunos presentes naquele dia, né? Tem um O a mais aqui, ó, né? Qual o mínimo múltiplo comum entre o número total de alunos e alunas dessa escola? Beleza? Então vamos resolver isso aí. Então, ó, temos nosso sistema e nele aqui vamos fazer o método da substituição, porque já tem um x isolado, tá vendo? Quem é x? Então, quem é x aqui, ó? Pegando essa primeira equação, eu vou ter aqui, ó. Quem é x? X mais y é igual a 65. Porém, vem do enunciado que o número de meninas é igual a y menos 15. Mas o próprio y que está ali é igual a 65. Então tem aqui, ó, y mais y, 2y. Vou passar o 15 para o outro lado, vai ficar 65. E o 15 vai positivo, mais 15. Logo eu tenho que 2y é igual a 80. Dividindo a equação toda por 2, eu tenho que y é igual a 40. E, por consequência disso aí, né, que vou chamar aqui de primeiro passo da questão, segundo passo, eu sei que o número de meninas é igual a y menos 15. Logo, o número de meninas vai ser 40 menos 15. As meninas é igual a 25. Então, tem 40 meninos e 25 meninas. E agora, o que acontece? Né? Aqui o número, né? Deixa eu colocar assim aqui. Número. Ele quer um mínimo múltiplo comum entre o número de meninos e, perdão, o número de alunos e alunas da escola. Então,
Deixa eu chamar aqui de terceiro passo e vamos achar o nosso MMC. Então, opa, desculpa aí, ficou feio demais, né? Por 2 dá 20, por 25 não pode, só repete. Por 2, 10, aqui 25. Por 2, 10 dá 5 e aqui repete o 25. Por 5 dá 1 e aqui dá 5. Por 5, 1 e 1. Apareceu unidade em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, vai ser o nosso MMC e a nossa resposta aí. Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 5, 200. Então, 200 é o nosso MMC, gabarito letra C, o gabarito aí procede. Questão 7. Marcos quer pesar 3 maçãs numa balança de 2 pratos, mas ele dispõe de apenas um bloco de 200 gramas. Né? Observando o equilíbrio na balança, ele observa que a maçã maior, então olha só, vou chamar aqui de maçã maior, vou chamar de maçã média, e maçã menor. Tá? E vou chamar aqui de X, Y e Z. Beleza? São essas 3 maçãs aqui. Aí ele fala o seguinte: observando que o equilíbrio da balança, ele obteve que a maçã maior, então X, tem o mesmo peso que as outras 2 maçãs juntas. Então, né? Tem o mesmo peso que as outras 2 maçãs juntas. Então, a maçã maior é igual a maçã menor mais a maçã média aí. Maçã média mais a menor. Beleza. Primeira equação que eu tenho aí. Aí depois ele teve o seguinte. Né? O bloco e a maçã menor pesa tanto quanto as outras 2 maçãs. Então, 200 gramas mais a maçã menor pesa tanto que as outras 2, ou seja, a maçã maior e a maçã média. Tá? Aí ele fala o seguinte ainda. Aí ele fala assim, ó, a maçã maior junto com a menor, então a maçã maior junto com a maçã menor pesa tanto quanto o bloco. Então ele fala que a maçã maior, aqui ó, a maçã maior junto com a maçã menor pesa tanto com o bloco. Então, vale 200. O peso total das 3 maçãs, tá? Ele quer saber das 3 maçãs aí. Tranquilo. Beleza, né? Então, você pode fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte detalhe. Vamos aqui. Ó, eu vou trabalhar aqui, ó. Primeiro eu vou mexer nessa equação e vou isolar o Z, tá? Poderia isolar o X, não? Poderia. Eu quero isolar o Z. Vou pegar essa equação aqui, vou isolar o Z. Z é igual a 200 menos X. Deixa isso aqui guardado. Deixa isso aqui guardado aqui. Agora eu vou pegar essa equação aqui, ó. X é igual a Y mais Z. Só que X vai ser igual a Y. E quem é Z? Z é igual a 200 menos X. Vou pegar esse X e vou passar para lá. Vou ficar com X mais X menos 200. Eu vou isolar o Y, tá? É igual a Y. Então, 2x menos 200 é igual a Y. Vou deixar essa equação aqui guardada também. Tá? Deixa eu só destacar aqui, deixar ela guardada.
Agora eu vou pegar a próxima equação que eu não mexi ainda. Qual que eu não mexi ainda? A do meio aqui. Então, vou chamar aqui de primeiro passo, segundo passo, e agora eu vou para o terceiro passo aqui. Vou pegar essa equação. 200 mais z é igual a x mais y. Beleza, Sandro. Quem é z? Z, ele é 200 menos x. X é x mesmo. E quem é y? Y é 2x menos 200. Vou passar o 200 para lá. Tá? Vou trazer aqui para cima. Vou passar o 200 para lá. Eu tenho aqui, ó, 200 mais 200, já tenho 400. Mais 200 que está chegando agora. Esse 200 aqui. Aqui eu já tenho, ó, x mais 2x. 3x. E esse x que está aqui, esse menos x, né? Vou passar lá para o outro lado. Deixa eu melhorar. Caramba. Acabei com o x que estava ali, né? Esse x vou passar para o outro lado. Vai vir mais x. Então eu tenho 600 é igual a 4x. Dividindo a equação toda por 4, eu vou ter que 150, né? É igual a x. Então já sei que a maçã grande vale 150. Tendo o valor da maçã grande, eu consigo achar as outras maçãs. Porque eu tenho aqui, tá vendo? Ó, quem é z? Z vai ser igual a 200 menos 150. Z igual a 50, tá? E quem vai ser o meu y? O meu y, eu sei que eu tenho que meu y, deixa eu só destacar aqui, ó, já tenho x igual a 150, tenho z igual a 50, e agora eu vou achar o y, que o y é igual a 2 vezes x, e quem é x? 150, menos 200. Y vai ser igual a 2 vezes 150, 300, menos 200, igual a 100. Só que ele quer saber o seguinte. Ele quer saber x mais y mais z. X 150, y 100, z 50. Somando tudo isso, 300. Gabarito letra B e o gabarito aí procede, tá? Ó, se você tivesse atento, né, o que você poderia fazer? A partir do momento que você achou aqui, a questão acabou. Por que essa a questão acabou? Você não precisa nem ter feito isso aqui tudo que eu fiz, sabe por quê? Olha só. Aqui, ó, y mais z vale quanto? 150. Ele queria x mais y mais z. Então você já tinha aqui já, tá vendo? Ó, x igual a 150, então y mais z igual a 150. 150 mais 150, 300. Então, daqui para baixo, você não precisava fazer nada, tá? Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 8. Durante sua viagem ao País das Maravilhas, a altura de Alice sofreu 4 mudanças sucessivas, da seguinte forma. Primeiro, ela tomou um gole de um líquido que estava numa garrafa em cujo rótulo se lia: beba-me e fique 25% mais alta. A seguir, comeu um pedaço de uma torta onde estava escrito: prove-me e fique 10% mais baixa. Logo após, tomou um gole do líquido de outra garrafa cujo rótulo estampava a mensagem: beba-me e fique 10% mais alta. Finalmente, comeu um pedaço de outra torta na qual estava escrito: prove-me e fique 20% mais baixa. Após a viagem de Alice, podemos afirmar que ela, letra A, ficou 1% mais baixa, letra B, ficou 1% mais alta, letra C, ficou 5% mais baixa, letra D, ficou 5% mais alta, ou letra E, ficou 10% mais alta. Lembrando que você, para fazer aquele bizuzinho, você vai pegar os pares, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer essas duas porcentagens primeiro, o resultado você faz com essa, o resultado você faz com essa. Ou você pode pegar em qualquer ordem. Para você fazer essa questão mais rápida, né, você podia pegar
esse 25% com esse 20%, para fazer mais rápido. Não era obrigatório pegar esses dois não, tá? Só para ficar mais rápido. Então, o meu primeiro passo, eu vou fazer o seguinte. Ele aumentou 20, então mais para o aumento. 25% ele aumentou. E agora eu vou somar essa porcentagem com o menos 20, porque ela ficou 20% mais baixa. Sinais diferentes na adição, você subtrai e consegue o sinal do maior. Então vai ficar mais 25 menos 20, 5. Então, por enquanto ela está ficando 5% mais alta. Por enquanto, mas ainda não acabou essa conta aqui. Aí lembra, você vai dar uma casa decimal aqui, vai ficar com mais 2,5. Vezes, vai andar uma casa aqui, vai ficar 2. Aí você vai fazer mais vezes menos, vai dar menos. 2 vezes 2,5, 5%. Então, somando aqui, deu 0. Então, se ela aumenta 25% e diminui 20%, no total, ela não aumentou e nem diminuiu. Beleza? Agora vamos para nossa outra etapa. Ela bebeu e ficou 10% mais alta. Aqui, não, ela comeu, né? Perdão. Aqui, perdão, deixa eu só voltar aqui para colocar na ordem que está ali. Só para colocar na ordem. Aqui ele fala o seguinte: prove-me e fique 10% mais baixa. Mas, aí ele beba-me e fique 10% mais alto. Então, aumentou 10. Então, por enquanto, está ficando. Ó, sinais diferentes na adição, vou subtrair. Menos 10 mais 10, 0. Aí agora eu vou andar uma casa decimal, vou ficar com menos 1 aqui. Vou andar uma casa decimal, vou ficar com mais 1. Menos vezes mais vai dar menos. 1 vezes 1, 1% aqui. Somando aqui vai dar 1%. Então, o meu resultado final está aqui. Tá? Já que aqui foi 0, aqui é 0 menos 1, vai ficar menos 1. Então, após ela sofrer as 4 mudanças sucessivas, ela ficou 1% mais baixa, que está na letra A, e o gabarito aí procede. Questão 9. Só relembrando aí, porque me perguntaram, né, sobre a questão 8. Na questão 8, cara, você não é obrigado a fazer feito ofício. O primeiro com o último e os dois do meio não. Você podia fazer na ordem. 25% com o 10, podia guardar, fazer o 10 com o 20 e depois fazer os dois resultados. Ou fazer o primeiro com o segundo, o resultado se fazia com o terceiro, o resultado se fazia com o quarto. E vai dar a mesma coisa. Eu só fiz daquela forma para poder ir um pouquinho mais rápido. Tá? Olha só. Seja um círculo de raio R igual a 4 centímetros, a razão entre sua área e o comprimento de sua circunferência em centímetros é... Então, olha só. Primeiro passo, eu vou achar a área. Como calcular a área? A área é igual a π r ao quadrado. Então, a área vai ficar π. Quanto vale o raio mesmo? 4. 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Então, vai ficar 16π centímetros quadrados. Segundo passo, ele quer o comprimento. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Então, o comprimento vai ficar 2π e o raio vale quanto? 4. Então, o comprimento está ficando 2π vezes 4, 8π centímetros. O nosso terceiro e último passo, ele quer a razão. Então, a razão entre quem, Sandro? Entre a área e o comprimento. Quanto vale a área? 16π. Quanto vale o comprimento? 8π. Π eu posso cortar com π. 16 dividido por 8, 2. Então, a razão vale 2. Gabarito, letra P. E o gabarito procede. Só uma dica, e você não é obrigado a ficar decorando alguns detalhes, não. Mas toda vez que ele pedir... Ó, você viu que não é o mesmo círculo e a mesma circunferência? Né? 4 centímetros. Então, se você pegar a razão entre a área de um círculo e o comprimento da sua própria circunferência, a razão entre isso é sempre o raio sobre 2. Tá? Pode ver, 4 dividido por 2, 2. Se fosse 6, 6 dividido por 2, 3, e assim por diante.
Isso aqui só é válido quando for o mesmo círculo, né? O que seria isso? Seria assim, ó. Quando a gente fala em área, eu tenho um círculo assim, né? Não são dois círculos diferentes. Ele está pedindo a área. O que seria a área? A área é essa parte aqui interna, né? Essa parte interna, a área verde, dividido por essa borda vermelha. A borda vermelha é o comprimento e a área é essa superfície. Então ele quer a razão entre a área e o comprimento dessa própria circunferência. Então, toda vez que for a mesma figura, o raio dividido por 2 é a razão entre a área e o seu comprimento. Beleza? Tranquilo, né? Questão 10. Bruno comprou uma televisão no valor de R$ 1.750. Ele pagou 20%. Se ele pagou 20%, ele ainda falta pagar 80%. Beleza? Tranquilo, né? Desse valor à vista, e o restante parcelou em 8 prestações, sem acréscimos. Pode-se afirmar que o valor de cada prestação foi em reais. Então, primeiro, eu vou calcular o restante. O que seria o restante? 80% do valor que lhe falta pagar ainda. Né? 80% de quem? De 1.750. Então aqui eu vou achar o valor que ele precisa pagar ainda. Então aqui eu vou dividir por 10 e vou dividir por 10 novamente. Então o que lhe falta pagar é 8 vezes 5, 40. Fica 0 e vão 4. 8 vezes 7 vai dar 56. Mais 4, 60. 0 e vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. Então, ele falta pagar ainda R$ 1.400. Só que esse R$ 1.400 ele vai ser dividido em 8 prestações. Então, vou dividir isso por 8. Iguais e sem juros. Então, 14 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8. 8. Para chegar a 14, faltam 6. Vou baixar o 0. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para chegar a 60, faltam 4. Eu já baixei esse 0, agora eu vou baixar esse. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para chegar a 40, nada. Então, o valor de cada parcela foi de R$ 175. E aqui está a nossa resposta na letra D. Gabarito letra D. Gabarito prossegue. E chegamos ao final da nossa sexta lista aí. Em breve estarei postando a sétima, a oitava, a nona, enfim. Tá? Então, um bom estudo para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima lista.